meninos, e que loucura foi essa em Quem Matou Sarah? A terceira e última temporada acabou de chegar na Netflix. Gente, tem explicações bizarras, muita loucura, muita coisa aconteceu. Finalmente a gente entende por completo. Temos todas as respostas, as pontas soltas foram fechadas. Então é claro que a gente vai comentar tudo agora. Então fica aqui no vídeo, vamos explicar e vamos comentar tudo o que aconteceu nessa temporada. E é claro, já começa ali daquele jeito, porque a gente descobre logo de cara que a Sarah não teria morrido. E nesse momento eu não sei você, mas eu pelo menos pensei, não é possível que a Sarah não morreu depois disso tudo, o nome da série, e ficar 2 temporadas aí tentando descobrir quem matou ela. Então no primeiro momento você pensa, não é possível que ela está viva depois de tudo isso, e aos poucos a gente vai tendo as respostas sobre isso, e tudo começa ali com a Mary Fair, porque o Alex vai vê-la, ela ainda não morreu após o incêndio, e ela dá uma pista ali para ele sobre o Nicandro e o Dr. Alanis, que era o psiquiatra da Sarah, e ela deixa essa pista pro Alex, que estava em paz lá no final da segunda temporada, decidiu seguir a vida dele, só que não, né, gente, porque o Alex não tem paz de jeito nenhum, e aí ele retoma o desejo pela vingança e por respostas sobre tudo isso. E é claro que a Elisa está ali ao lado dele, acompanhando ele, e ela, coitada, a gente fica ali meio que atrás dele, apesar de ser claro que eles se gostam de verdade. Tem alguns momentos que ela fica um pouco esquecida, se sente meio por fora, e tem alguns momentos, especialmente aqui nessa temporada, que dá pra ver que ela não se sente muito priorizada, porque o Alex às vezes fica cego pela vingança e não pensa muito nela, mas é bem claro que os dois se gostam de verdade. E aí a gente começa a ter as respostas sobre tudo o que aconteceu, e nada é o que parece, especialmente porque a gente tem a introdução nessa temporada de um personagem muito importante, o Reinaldo. Então não tinha como a gente descobrir nas 2 temporadas anteriores realmente o que aconteceria, porque muita coisa foi deixada aqui para essa temporada justamente para criar aquele suspense, mas algo muito bacana é que realmente eles fecharam todas as pontas soltas, explicaram tudo, então tudo que estava aparecendo desde a primeira temporada teve a sua explicação aqui, então tudo fez um sentido e isso foi muito bacana. E gente, o Reinaldo estava por trás de toda essa história. Quem iria imaginar isso, especialmente o motivo por trás de tudo isso? A gente descobre que ele é um psiquiatra e tem um envolvimento com a indústria farmacêutica, e ele tem essa ideia na cabeça dele de encontrar uma cura para a esquizofrenia e também para o homossexualismo. Ele tem esse plano aí na cabeça dele de fazer experimentos, de encontrar essa cura e distribuir isso depois, criar medicamentos. Então é uma loucura completa, é super bizarro, especialmente os discursos dele ao longo da temporada. O que ele faz com a própria família, a gente descobre que a filha dele, Daniela, irmã aí do Nicandro, desde jovem foi mantida presa por ele, por ela ser homossexual, por ela ser lésbica. Ele não aceitava isso e aí prendeu a própria filha, manteve ela ali sendo submetida a uma vida ali, realmente, gente, para uma própria filha. Imagina o que ele não era capaz de fazer com outras pessoas, e a gente descobriu isso porque é um personagem super frio. Então vamos aí para o que aconteceu no final das contas. Além de toda essa explicação bizarra sobre ele e o objetivo dele para o Centro Medusa, ele escolheu a Sarah. A gente descobre que ela foi diagnosticada com esquizofrenia pelo Alanis, e também tinha a ligação que a Tônia fazia entre o Alanis e o Reinaldo. Então a Sarah foi tida como a paciente perfeita pela idade e também pela condição dela. Então ela seria aí a paciente número 1 que possibilitaria que ele criasse essa cura, esse medicamento que ele tanto buscava. E então ele foi atrás disso e manipulou a vida da Sarah e da família dela toda por conta disso. A gente percebe que, na verdade, o Alex não conheceu o Rodolfo em vão. Foi a mãozinha do Reinaldo aí que fez ele mudar de academia para conhecer o Rodolfo, conhecer o Nicandro, se aproximar deles. Ele usava o próprio filho para este plano e, consequentemente, aí ele mexeu em tudo isso para que a Sarah conhecesse o Nicandro, o Rodolfo, estivesse envolvida ali, e também começou a manipular a melhor amiga dela, a Mary Fair. Ela precisava de dinheiro, então ele usou essa oportunidade para ela vigiar e manipular a Sarah. Então a Sarah, que parecia aí quase que uma vilã lá na segunda temporada, bem ali, né, tinha umas atitudes, não era legal com a mãe, com a amiga, com ninguém, traía.
aqui nessa temporada se torna uma super vítima do Reinaldo, e a gente entende por que ela escrevia no diário que eles estavam atrás dela, que queriam matá-la, porque ela estava desse jeito, ela realmente estava sendo perseguida. E a gente também entende por que a Marifer, naquele dia em que tudo aconteceu, foi atrás dela, fez a ligação. Finalmente tudo isso faz sentido agora que a gente sabe o que aconteceu. Então a Sarah também entra para esse experimento. É claro que em um primeiro momento ela também queria a cura para a esquizofrenia, só que depois ela percebe que é uma loucura completa, ela não quer mais aquilo, ela tenta fugir, mas começa a ser perseguida e não tem mais nenhuma paz. Então a gente entende porque ela ficava tão perturbada e se sentia tão perseguida, porque ela realmente estava sendo. E no dia aí da suposta morte da Sarah, na verdade ela não morreu. Ela é levada para o hospital e lá ela é sequestrada. A família acredita que ela morreu, eles inventam isso, que ela morreu, mas na verdade ela é mantida presa. Ela é levada para o Centro Medusa, aonde ela começa a ser submetida ao experimento contra a vontade dela, e ela tem a sua filha lá. A Lúcia é separada de sua filha, e realmente ali é tão tenso o que eles fazem naquele local que a Sarah não suporta. Ela não quer ser uma arma para o Reinaldo, não quer que ela seja aí usada para fabricar esse medicamento que ele tanto quer, que ela chega ao extremo de tirar a própria vida. Então realmente é muito tenso tudo isso que acontece ali. A gente vê a Daniela ali também sofrendo bastante, e a Sarah chega neste extremo. E o Reinaldo realmente é daqueles vilões que a gente pode dizer que não tem coração nenhum. Ele prende a própria filha ali naquele local, deixa ela a vida inteira sofrendo, simplesmente por quem ela ama, por amar mulheres, gostar de outras mulheres. Ele usa o Nicandro a vida inteira, trata ele super mal, e quando o Nicandro morre naquela perseguição ao Alex para poder pegar a Lúcia, ele não dá a mínima. Quando a esposa dele vai tirar satisfação, ele mata ela. A gente descobre também que foi ele que matou a Lúcia, mãe do Alex e da Sarah. Então ela não morreu da doença, foi ele que foi até lá, porque a Sarah tinha os diários e ele queria o diário que contava as coisas, né? Ficou preocupado com as informações que ela tinha escrito lá. Então ele mata a Lúcia. É uma pessoa super fria, gente. Então a gente percebe aí que ele fez coisas horríveis, não se preocupava nem com a própria família. E no final, ali no último episódio, a gente vê vários outros pacientes que morreram. Então realmente ele fez coisas horríveis. Essa com certeza aí é uma grande surpresa da série, e chega a ser muito bizarro todas as justificativas dele, os discursos de ódio dele durante aí toda a temporada. É realmente algo super preocupante. E inclusive ele também foi responsável de certa forma pela morte da Marifer, que foi usada a vida inteira, então ficou muito perturbada com tudo isso. Ele não deu paz para ela, ela foi usada em relação ao que aconteceu com a Sarah. Depois ele responsabilizou ela pela morte da Sarah para que eles não descobrissem que ele estava por trás disso tudo. Então realmente aí ele usou ela muito, usou ela em relação ao Alex para esconder a verdade. Ela ficou tão perturbada no meio disso tudo que isso levou à morte da irmã dela, destruiu a vida dela, e a gente vê nessa temporada que além de queimada, que deve ter sido uma dor horrível, ela também morre. Então essa morte também está nas costas dele, assim como da própria Sarah, que não suportou tudo. Então realmente é algo muito pesado que aconteceu aí durante toda essa temporada. E a gente também vê essa dor toda através do Chema, gente, porque pensa em alguém que sofreu essa temporada e a temporada passada. O Chema, que já tinha a dor enorme de ter perdido o Lorenzo, perdeu a Clara, perdeu o bebê, ele estava ali arrasado, chegou a assumir a culpa pela morte do Abel, pela morte do Monte, porque ele não suportava tudo aquilo, ficou preso. E aqui nesse início de temporada a gente vê que eles estavam com problemas financeiros, ele chega a ficar preso, é abusado, é horrível o que acontece com ele. E quando ele consegue ser solto, ele realmente quer mudar, ele não aguenta pensar, ele não quer mais ser feliz, gente. Então ele se nega, entra numa fase super complicada. E é claro que a Mariana deve dar aquela forcinha para ele, pegando esse dinheirinho dele que o Lorenzo tinha deixado e basicamente internando ele ali para sofrer. Então é muito pesado o sofrimento dele ali, o que ele passa, coitado do Chema. E ao falar de Chema, a gente precisa falar de uma participação
participação especial, que eu não sei se vocês notaram aí, da Alma. Ela de Desejo Sombrio aparece aqui como advogada, amiga do Lorenzo, que vai lá defender o Chema e ajuda ele para conseguir sair da prisão. Então ela fez aí uma participação especial, não sei se vocês reconheceram a personagem. Ela aparece bem rapidinho ali, então a gente percebe que os universos das séries estão conectados. E após tanto sofrimento do Chema, chega a hora da libertação ali no final. Porque o Alex não desiste dessa investigação toda e além da ajudinha da Mari Ferlan no começo, ele tem a ajudinha também da Daniela, porque ela ajuda a Lúcia a fugir, a procurar o Alex e assim ele percebe que realmente a Lúcia está viva, que achar a irmã dele vai mais ainda atrás dessas respostas. E aí ele chega lá no centro da Medusa, também com a ajuda aí do César, né? Que no primeiro momento parece que só está focado no dinheiro dele. A gente sabe que o César sempre foi uma pessoa aí super egoísta, nunca se importou nem com os próprios filhos. O Chema foi preso assumindo a culpa de ter matado o Abel, que na verdade foi o César que matou, e ele não deu a mínima, ficou curtindo a vida dele, deixou o filho dele lá preso. Então ele nunca foi um exemplo de pai, também nunca foi muito presente pro Chema, não aceitava ele como era, sempre menosprezou o Rodolfo, e ele só gostava ali mesmo, parece que da Elisa. E olhe lá, né, gente? Ele sempre foi ali bem individualista e frio com todos. Mas ele aparece aí, a gente descobre que pensa numa pessoa que trai, é ele, né? Também tinha um caso com a Tônia, além de ter ficado com a Sara, além de ter ficado com a Sofia, coitado do Rodolfo, perdia todo mundo aí pro pai dele. Ele também teve um caso com a Tônia e ele usa isso para poder capturar ela e assim descobrir mais informações e leva o Alex até lá. E nesse primeiro momento parece que tudo isso se trata de dinheiro. Assim o Alex finalmente chega lá no Centro Medusa, a gente tem todo aquele finalzinho com bastante ação, ele consegue achar o Chema, que eles nem sabiam onde estava, coitado, naquela situação super tensa, coitado, ele tá realmente muito debilitado com tudo, imagina a mente dele depois de tudo isso que ele passou, das perdas, então o Chema realmente sofreu muito. Ele também vai ali e mata o Reinaldo. E é nessa hora que a gente tem um choque, porque o César vira e fala que vai assumir, né? Ele dá a entender que vai assumir as coisas. E eu pensei, como assim? O César assumindo a culpa por alguém, ele que não assumiu nem pelo próprio filho, sempre foi super egoísta. O que aconteceu com ele? E antes da gente ter essa resposta, temos o trágico fim do Rodolfo. Eu não sei vocês, mas eu fiquei com muita pena do Rodolfo, porque ele basicamente foi a vida inteira apaixonado pela Sara, nunca superou a perda dela. E aí ele tem aquele tanto de descoberta, que passou 18 anos sofrendo pela Sara, mas ela traiu ele com o próprio pai, engravidou do pai dele, a mulher dele também traiu ele com o pai, engravidou do pai dele. Então, assim, coitado do Rodolfo. E aí ele entrou num buraco negro ali com ele mesmo, com todos aqueles pensamentos. E a gente tem o fim dele. Acredito que ele morreu muito por isso, porque o Rodolfo não tinha mais um objetivo. Ele basicamente perdeu tudo, não era feliz e nunca conseguiu esquecer a Sara, nem mesmo sabendo de tudo isso que ela fez. E ele morre. Eu achei bem triste a morte dele, porque ele morreu infeliz e ele realmente só sofreu durante a vida dele toda. Por mais que ele tenha meio que concordado com o que o César fez, porque ele também não teve muita opção, há de convir, mas eu fiquei com pena dele aí. Ele não era uma pessoa ruim no final das contas e sofreu muito também a vida toda e ele morre ali. O Chema pelo menos vai ter a oportunidade de recomeçar e tentar ser feliz novamente. E aí, para quem tinha dúvidas sobre o César, a gente descobre o porquê que ele assumiu a culpa. Ele é condenado a 40 anos de prisão, afinal de contas, ele assume a culpa por ter matado o Abel, para o Chema ficar livre, também assume a culpa pela morte do Reinaldo, para que o Alex não fique preso e aí possa ficar com a Elisa e proteger os filhos dele. E ele também tem outras coisas aí nas costas, né, gente? Tráfico de humanos, um monte de coisas ilegais aí que ele tinha feito e fugido. E ele é condenado a 40 anos de prisão. E aí a gente descobre o porquê que ele aceitou isso tudo. Afinal de contas, ele está com câncer, quase morrendo. Então foi por isso que ele assumiu sua culpa, porque ele sabe que a vida dele está no fim. Então ele teve um último ato ali no final e mesmo assim estava bem perturbado, dá pra ver que ele tentou de tudo, ele não aceitou isso bem, mas realmente o dinheiro não podia comprar a vida dele. Já a Mariana, que talvez seja até pior do que o César, afinal de contas, ela que incentivava ele muitas vezes ao mal, ela queria a morte da Sara, tinha mandado o Elroy fazer isso. Inclusive, se vocês não estão muito lembrados, gente, do que aconteceu nessas últimas 2 temporadas, tem resumão aqui no canal, vou deixar linkado pra vocês no card. Vocês têm que assistir, porque aí vai fazer muito sentido essa última temporada pra vocês.
E aí a Mariana, que influenciava, ela também influenciou o César a falar pro Alex assumir a culpa de tudo, então ela estava sempre soltando o veneninho dela ali. Ela teve um final, digamos assim, assombrada pelos próprios fantasmas, sem ter nada na vida, mas eu acho que talvez poderia ter sido um final pior aí por tudo que ela fez, mas ela está meio que sendo atormentada aí por tudo que ela mesma plantou para ela. Já a Elisa e o Alex finalmente podem ficar em paz e juntos e recomeçar, e eles podem se fazer felizes, ter um relacionamento saudável depois de tudo isso que eles passaram. No fim a gente vê que o Alex mostra onde estão os corpos ali da Sarah e de outras pacientes, e tudo é solucionado aqui no final. Então a Daniela, foi muito bonita essa cena dela livre, finalmente ela vai poder ter a vida dela, ser livre e recomeçar, coitada, ela que ficou presa por tanto tempo, agora finalmente ela vai poder ser quem ela quiser ser, ela vai poder ser livre e viver a vida dela. É muito triste tudo que aconteceu com ela também. Então essa temporada foi muito pesada, mas eles explicaram tudo, apesar de ser tudo muito inusitado. Tudo teve a sua justificativa e fez sentido, porque realmente foi tudo conectado desde a primeira temporada. Cada ceninha que aconteceu, tudo estava ligado para chegarmos aqui neste ponto. Conta pra mim o que vocês acharam, esperavam um final melhor, acham que não fez sentido nenhum essa explicação toda, esperavam algo super diferente? O que vocês acharam? Eu realmente acho que eles surpreenderam bastante. Teve muita coisa bizarra aqui, mas eu gostei porque tudo fez sentido, se conectou com a primeira temporada, as pontas soltas foram solucionadas e a gente consegue entender tudo o que aconteceu. Alex e Elisa tiveram um final feliz, o Tima tá bem debilitado, mas vai poder recomeçar, assim como a Daniela. O César a gente já sabe que vai ter o fim dele lá na prisão, e a Mariana podia ser pior, mas vai ser assombrada aí a vida inteira pelos próprios fantasmas. O Rodolfo, que estava muito infeliz, teve o fim dele, agora talvez ele encontre paz. Então é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, se vocês querem outros vídeos como esse, mais críticas, se inscreve aí no canal para vocês não perderem, a gente entender que vocês gostam desse tipo de conteúdo. Ative as notificações para não perder nada e deixe o seu joinha se você gostou do final da série, se você curtiu essa série ou até mesmo para divulgar esse conteúdo para mais pessoas. Então é isso, galera. Tchauzinho!